A Associação Industrial do Estado do Piauí mudou de nome. A partir de agora, a entidade passa a ser o Centro de Indústrias do Estado do Piauí, CIEP. Sobre o assunto, eu converso aqui em estúdio com o presidente da instituição, Andrade Júnior. Ele está aqui ao vivo e é com ele que nós conversamos a partir de agora. Andrade Júnior, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde. Por que mudou o nome? Bem, na verdade, nós temos mais de 44 anos da IP, Associação Industrial do Piauí, mas sentimos que no momento, se você perceber, todos os estados do Brasil têm centro das indústrias. Como é que nasceu isso? Vem lá do tempo do governo militar, existiam as federações, que era muito ligada com o governo, na verdade os presidentes eram indicados pelo governo militar, e criou-se o centro das indústrias para que os empresários realmente pudessem pensar mais livremente. Sim. Então esse movimento foi muito nesse sentido de dar asas à imaginação do empresário e do próprio empreendedorismo. Mas aqui no Piauí sempre foi a IP. E a gente agora percebeu que quando se transforma em centro das indústrias, como é o Centro Industrial do Ceará, Centro das Indústrias de São Paulo, Centro das Indústrias do Piauí agora, está com 15 dias que nós mudamos o nome, a gente escolheu essa mudança pelo fato da gente estar acobertado pelo sistema da CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, porque nossas demandas são enormes daqui na indústria, no nosso setor. E, por exemplo, contratar uma consultoria, a gente precisa de recursos, você sabe muito bem disso. Sim. E a gente imagina agora que, por exemplo, nós queremos fazer agora uma das grandes metas nossas, eu acho que até você interessante falar, a gente fazer uma pesquisa ampla e restrita em toda a indústria do estado do Piauí, para a gente ver quais são realmente os gargalos e as potencialidades do nosso estado para a indústria. Legal. Porque eu creio que dentro da indústria nós podemos trazer o desenvolvimento para o estado do Piauí. E a gente, com essa visão que a gente imagina, de ter agora recursos para bancar, por exemplo, essa pesquisa que eu acabo de falar. Certo. Então, com essa mudança de nome, vocês estarão mais próximos do governo federal e assim também mais próximos de recursos que podem ser aplicados do desenvolvimento do setor aqui no estado. Exatamente. E as demandas, como eu te falei, são enormes. Nós temos agora uma outra frente que, você tem uma ideia, o nosso estado do Piauí, ele não tem um código de contribuintes. Nossa. Tá? Um código de contribuintes para as empresas, para os empresários. Ou seja, falta regras bem definidas e isso é um dos pilares da nossa gestão, que é melhorar o ambiente de negócio aqui no estado do Piauí para estimular tanto novos empreendedores como também dar mais vida a quem já está nessa labuta. Então, a gente também está pleiteando, está lutando. A gente sabe que o Código de Contribuintes, você tem uma ideia, o vizinho estado do Maranhão, o Ceará já está com 4, 5 anos que já está em vigência o Código de Contribuintes. Ele estabelece regras entre o fisco e as empresas e quem contribui com o ICMS. Então, a gente crê que esse é sim um indutor. Imagina uma empresa que quer se estabelecer, uma indústria que quer se estabelecer, e ela vai ver que se no estado você não tem um Código de Contribuinte, onde tem as regras bem definidas, isso sim afasta a empresa. Mais um item que afasta, fora a burocracia, uma elevada taxa tributária que nós temos aqui, uma carga tributária no estado do Piauí, mas o Código de Contribuintes é a bandeira imediata, porque já foi aprovado esse Código de Contribuintes, só falta a Assembleia ela publicando, ela vira lei. Eu acho que também é uma das grandes bandeiras nossas. Andrade, olhando para o nosso atual contexto da economia aqui no Brasil, aqui no estado do Piauí, e olhando para o setor da indústria, quais são as expectativas de vocês, industriais, olhando para a economia que se desenha no país? A gente vê, a primeiro momento, você imagina que uma indústria que representou aqui 15% do PIB, hoje nossa indústria representa 8%, e digo mais, se você for analisar as exportações, você vai verificar que os dois maiores grandes itens, que são soja e cera de carnaúba, são commodities. Commodities, sai sem nenhuma industrialização, né? Você pode muito bem daí, você vê que tem uma oportunidade incrível. A gente pode ficar triste, nossa indústria é pequena, mas também eu analiso, por outro lado, que tem uma oportunidade fantástica de crescimento dessa indústria. É aí onde eu coloco a minha fé,
por exemplo, nesses dois itens, essas duas commodities que eu citei há pouco, você pode ter, uma indústria de implementos agrícolas, imagina. Sim. Então você pode daí ter várias indústrias nascendo para poder dar mais valor a essas commodities aqui mesmo no estado do Piauí e a gente arrecadar muito mais. Então, eu prospecto, respondendo a sua pergunta, sim, apesar das condições, das macrocondições, você vê que a nível federal, o governo federal está sim colocando condições fantásticas de estimular o empreendedorismo, de criar uma ambiência de negócio. Porque, veja, eu venho dizendo há muito tempo que os governos ou os empregos públicos, o governo não tem mais capacidade de abarcar toda a necessidade de trabalho e renda que está vindo dos jovens. Então, é o empreendedorismo a salvação desse país brasileira e desse estado, não tenha nem dúvida. Nós temos que estimular os jovens. Agora, para estimular os jovens a entrarem nesse mundo que muitas vezes a gente vê muito complicado, muita burocracia, muita carga tributária, nós temos que simplificar. Então, mesmo com esse cenário que eu acabei de falar aqui no estado do Piauí, eu acredito que teremos um ano de 2020 assim, bem assim, promissor pelo fato do governo federal, que eu acho que é o grande indutor. Tá? Se o governo federal tem essa capacidade, manter essa capacidade de encontrar os gargalos e solucioná-los, vai estimular sim. Tanto que você vê agora com uma economia de juros baixos, quem tem dinheiro aplicado não vai mais querer aplicar. Vai querer colocar na produção. Claro. E se ele não tem uma produção, ele vai pensar numa empresa ou ele vai colocar esse recurso numa empresa e impulsionar aí emprego, renda nesse ano de 2020. Eu acredito muito que as condições estão sendo criadas e nós vamos ter um ano bem melhor que foi 2019. 2019 para você foi um ano mais de se traçar metas, de se planejar, de se fazer mudanças necessárias para depois realmente ficar mais fácil, ficar mais necessário esse investimento? Muito boa colocação. Nós fazemos parte também da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nosso setor é a indústria da construção, que está dentro também do CIEP, que é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Eu me lembro que falando com o presidente, Zé Carlos Martins, ele dizia, esse período, não só esse ano, já 3 anos, 4 anos, é um período de você se organizar, da empresa que já existe se organizar e ter projetos. Então, eu acho que esse ano de 2019 foi muito nesse sentido de você se organizar, você se programar e tá aí sim para 2020 dar um salto, creio um grande salto para que as empresas aumentem sua produção, aumente sua número de empregos, né? Eu acho que vai sim nesse sentido que eu acho que vai acontecer em 2020. Para encerrar nossa conversa de hoje, Andrade, queria perguntar para você as suas metas à frente agora do CIEP. No caso, você assumiu recentemente, está aproximadamente um ano, não é isso? Foi maio. Né? Você está, então, há aproximadamente 7, 8 meses à frente da instituição. Como é que você justamente prospecta a sua passagem pela direção do CIEP? Pois é, a gente colocou um dos pilares, já falei de 2, um outro pilar importante que é a inovação. A gente percebe... Se você for aqui no vizinho estado do Ceará, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará criou um índice interessante, que é o quanto os estados, ele mede a inovação de todos os estados da federação. Olha que interessante. E coloca muito objetivamente que instrumentos você pode medir para ver se o estado realmente está inovando ou não. Então, eu acho que uma das grandes metas da nossa gestão é trazer inovação para as indústrias aqui do estado do Piauí. Na verdade, não é só trazer, é fazer esse elo, né, entre as indústrias e onde tem inovação. Porque eu creio que sem inovação, nossa indústria não tem como competir com a indústria aí fora. Você percebe que as indústrias, a gente passou muito por esse processo que a gente chama de desindustrialização, pelo fato de nossas indústrias terem, vamos dizer assim, definhado em relação a investimentos em inovação. Nós temos agora sim, me reporta a todos os industriais desse estado, investir muito maciçamente na inovação e o CIEP, o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, é um grande parceiro para a gente trazer esse conhecimento para dentro das indústrias, para dentro do chão de fábrica, e a gente poder ter uma indústria realmente que possa competir, porque daí também vem competir no preço, né? Claro. Que a gente possa competir com as indústrias até de outros países. Eu creio sim
que esse é um grande desafio para nós aqui no CIEP. O CIEP vai continuar no mesmo endereço, ali na Avenida Marechal Castelo Branco? Na verdade, na Marechal Castelo Branco, nós estamos hoje na Federação das Indústrias do Estado do Piauí, porque ali nós vamos construir uma das nossas... Foram muitas metas, sim, né? Sim. Muitas metas. Então, lá vai ser um complexo empresarial muito, muito interessante. Vamos estar brevemente lançando no mercado e que nós vamos ter lá um andar do Centro das Indústrias, vai continuar lá, mas depois, quando a gente concluir a construção. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, volte sempre. Obrigado, tá bom? Obrigado.